Bom dia, boa tarde, boa noite. Este é mais um podcast Neotrabalhismo da TV ANN, Agência Nacional de Notícias. O convidado de hoje é Pedro Porto. Pedro Porto, ele é metade nordestino, metade carioca. Pedro Porto, ele é pesquisador de ciências sociais, ciências políticas, ciências humanas. Pedro Porto é uma revelação da política estadual e quem sabe nacional logo logo. Pedro Porto está aqui para trocar ideias, discutir assuntos da política, assunto da cultura, da educação. Pedro Porto, seja bem-vindo ao podcast Neotrabalhismo. Antes de iniciarmos aqui o nosso bate-papo informal, tranquilo, eu quero que você dê as boas-vindas aos nossos telespectadores. É isso. Antes de tudo, agradecer a ti a oportunidade de estar podendo trocar. A gente já esteve no momento junto contigo, prestigiando o lançamento do teu livro, desse trabalho de formiguinha que a gente entende que é fundamental para a transformação social, não só do Rio de Janeiro, mas brasileira. E por isso agradecer também teu público, tua audiência viva e orgânica para poder contribuir com isso. Quero dar o meu agradecimento de você estar acompanhando a gente. Mais do que isso, agradecimento para no dia de hoje, em que a gente dá o nosso tempo para as coisas e para as pessoas. É muito raro você estar aqui convidados para pensar algo que é profundo, que é mais desafiador, que tem um propósito político importante, é fundamental. Então, parabéns a vocês também e ao conteúdo que tu cria, irmão. Obrigado, Pedro. Vamos lá. Pedro, começar com as perguntas mais light até chegar nas Tá bom, vamos embora. Pedro, o que motivou um estudante de sucesso, um pesquisador jovem de sucesso, que tem tudo para dar certo no mercado de trabalho, a ingressar na política, que é uma área de guerra? Irmão, cada vez mais eu acredito nisso, que é uma área de guerra. A gente na prática, assim, eu confesso que tenho repetido algumas vezes de que eu achava que sabia muito de política. E quando a gente vai dando os próximos passos, meu irmão, cada vez mais a gente se convence da humildade de que, na verdade, é um constante aprendizado e o buraco é cada vez mais profundo, sendo sincero. E quando você me faz essa pergunta, de antemão eu te digo que eu não tenho certeza dessa resposta. Porque acho que a caminhada, quando você olha para trás, você já está nela. Assim, eu como faço esse esforço de mudar de um custo de vida maior para estar no Rio de Janeiro, meu pai é um policial militar de Santa Cruz, ali pro lado de Campo Grande, como tinha te dito, minha mãe é uma psicopedagoga cearense, mas eu vim nesse processo para estudar na FRJ, num esforço para lidar com esse custo de vida, com o desgaste que é estar longe da família, deixar de ver os sobrinhos crescerem, e uma vez na universidade pública tinha uma inquietude da expectativa que a gente tem com uma das 3 melhores universidades do Brasil, que é o FRJS, sem dúvida. E aí, uma vez vivendo essa realidade, a gente ainda se sentir um pouco à parte do que esperava, e aí acho que pela inquietude do jovem, a gente começou a construir lá dentro, sem, às vezes, o encaminhamento que a gente imaginava da própria universidade ser propositivo. Então, uma vez em que não tinha, ou que tinha quem, a gente mesmo, enquanto aluno, começar a se coletivizar ali numa construção também orgânica feito à tua, para criar evento, para fazer ebulição de ideias, para fazer a proposição do pensamento crítico, que eu acho que é isso que a gente espera dentro da universidade pública. E eu particularmente acho também que existe um compromisso obrigatório da universidade transbordar para fora, né? Ali os projetos de extensão são um pouco dessa perspectiva, mas a partir dessa inquietude, né? Dessa indignação, como diria Darcy Ribeiro, a gente começou a propor alguns eventos políticos, acadêmicos. E aí com nada a ver com a política institucional, com nada a ver com a política partidária. Eu confesso, inclusive, que eu tinha uma rejeição verdadeira com a política institucional, sabe, com essa política eleitoral. Assim, a minha geração viu a criminalização da política, na verdade. Então a política nunca foi sempre bem-vinda, bem-quista para a gente. Mas eu tinha essa vontade de ver a política pública sendo debatida. Então a gente fez eventos ali com o próprio Ciro Gomes no começo do final do meu primeiro ano de faculdade. Foi um evento muito exitoso ali sendo feito. A gente teve um evento com o Dark Costa, que eu tenho certeza que você conhece também. Caminhou junto com o nosso saudoso Carlos Lessa, do Instituto da Brasilidade, presidente do BNDES. A gente fez evento também com o Celso Amorim, pensando em relações exteriores. Enfim, em várias frentes de trabalho, a gente conseguiu promover um pouquinho do pensamento crítico dentro da universidade pública. E aí, a partir daí, a política foi um pouco que me encantando. Mas a figura do Carlos Lessa, em particular, que eu diria que é um dos últimos brasileiros que viveram a nível de Darcy Ribeiro, só tive a compreensão do tamanho dele, infelizmente, ali, já próximo dele nos deixar. O Carlos foi com muita humildade, cara, dando oportunidade para mim, sem
sem eu ter sobrenome nenhum, mas depois de alguns eventos acadêmicos, ele ficar curioso com a minha pessoa e começou a me dar a oportunidade da gente sair ali no Cosme Velho, ir na Urca, tem alguns momentos de troca, e ele, com muita humanidade e humildade, ia me desconstruindo. Olha, Pedro, não existe outro caminho que não seja pela política. E bem verdadeiro, bem humano mesmo, ó, deixa de besteira, vai amadurecer. E aí isso foi me dando um processo de realmente ir desconstruindo o preconceito que eu tinha com a política, e cada vez mais eu fui me tornando um militante da causa política. E aí quando eu fui ver, eu já estava nesse caminho, irmão. A verdade foi essa. Perfeito. Pedro, você tocou num assunto interessante. As universidades desenvolverem a pesquisa de extensão, o trabalho de extensão para atacar as comunidades de uma forma positiva, trazendo educação, ciência, conhecimento para o povo. Por que isso ainda é formiguinha no Brasil? Por que isso não estaria mais avançado? Qual é a tua leitura disso? Então, eu acho que existe hoje um entrave grande que conversa de cima para baixo, de baixo para cima. Eu explico o porquê nesse processo. A maioria dos países hoje, nas melhores práticas internacionais, apostam na educação enquanto o canal principal para a transformação social. Sim. E aí você vê hoje os principais exemplos disso. China, Índia, visto outros momentos enquanto economias secundárias no processo. Digo isso porque, por exemplo, o Brasil entre 1930 e 1970 ninguém cresceu feito a gente. A China, em um gap um pouquinho depois de 1970, naquela lacuna ali, se tornou o que se tornou. A prova de que fazer uma economia do projetamento, olhando a médio prazo, longo prazo, isso tem uma transformação muito grande. Hoje, os países que mais fazem ciência ou produzem cientistas de altíssimo grau são China e Índia. Onde é que eu chego nisso no Brasil? A gente que já foi referência na produção de ciência em algumas medidas, hoje eu sinto que tem entraves a nível federal que dificultam esse processo acontecer. E a verdade, irmão, é que os nossos saudosos ali, mentores, Brizola, Darcy Ribeiro, já falavam, a crise na educação não é uma crise, é um projeto. Então, esse processo dos professores na universidade pública fazerem das tripas coração para tentar desenvolver ciência, fazendo às vezes ali uns 3 turnos, recebendo por um, para conseguir produzir ciência, é um desafio à parte, enquanto a nível federal, eu entendo, a gente não ter realmente algo estruturante, entendendo que educação é investimento e não custo. Então, acho que isso que falta ali é uma projeção estratégica de conseguir ir no profundo e fazer de volta a universidade pública enquanto o lugar que deveria ser. Eu acho que existe também um novo desafio das novas gerações. Tenho certeza que a gente vai acabar comentando isso, que é a questão do celular, a questão da conexão da juventude mudou muito nesses outros tempos. A gente vê, por exemplo, do que era a UniAUBS tempos atrás e o que é a UniAUBS hoje, infelizmente. Mas aquilo dava um amparo, dava a projeção do magnetismo que era a universidade pública, do espaço de ebulição de ideias que era a universidade pública. Então eu acho que daquele espaço para cá a gente conseguiu se perder um pouquinho no processo, e eu não acho que seja uma culpa de verdade da própria universidade ou dos próprios professores. Eu acho que existe um arranjo maior aí que dificulta que a educação de fato possa ser prioridade, e eu acho que fala por si, por exemplo, a gente ter a continuidade de um teto de gastos, por exemplo, amarrando aí a questão de educação e saúde. Eu particularmente sou bastante contrário a isso, e acho que se a minha geração, se os mais jovens não trazem essa inquietude para si, eu não sei da onde que a gente vai esperar que saia alguma coisa diferente, irmão. Mas a verdade é essa, eu acho que existe um entrave grande para a gente não conseguir de fato fazer ciência, e é isso que explica a fuga de capitais e a fuga de mentes do Brasil. Hoje a gente tem cada vez mais no mundo inteiro sendo reconhecidos brasileiros como pessoas aí muito à frente do tempo no processo de construção de ciência. A gente chega em conhecimentos gerais em vários outros países do mundo e o brasileiro é reconhecido como gênio, irmão. Gênio, mas infelizmente a gente não está conseguindo fazer essa produção, gerar para o próprio mercado nacional e a gente cada vez mais se capitalizar aí enquanto um gigante do mundo que devemos de ser. Perfeito. Ainda sobre educação, que é um assunto seríssimo, é uma área que vem sendo vilipendiada, violada por vários e vários governos. É bom relembrar o passado que deu certo. No Rio de Janeiro, quando nem eu nem tu éramos nascidos, a gente sabe porque a gente estuda história, né? O Leonel Brizola, junto com o Darcy Ribeiro,
implantaram os CIEPs. Para quem não sabe, os CIEPs eram colégio de ensino integral. A criança tinha direito a 3 refeições. Então ela chegava lá, tomava o café da manhã, almoçava, tinha o lanche da tarde. A criança aprendia ciências humanas, sociais, biológicas, ciências exatas. A criança praticava todos os tipos de esporte: futebol, vôlei, basquete, natação. As crianças ainda tinham direito a médicos e dentistas para tratar os seus dentinhos. E também, para quem não sabe, é sempre bom jogar isso na cara da população, Pedro. Não era somente as crianças de família que tinham acesso a essa estrutura. As crianças órfãos, moradores de rua também. É verdade. Porque quem não tinha família dormia nos CIEPs e eram educados por um pai e uma mãe social. Isso. O pai social era o bombeiro e a mãe social era uma professora que ensinava os valores de uma família, a função do papai e a função da mamãe na criação de uma criança. Então até família o Estado deu naquela época. Isso destruíram. E eu gosto de citar o nome dos bois: Moreira Franco e Marcelo Alencar. É sempre bom citar o nome dos bois que destruíram esse projeto. Inclusive, um dos dois falou que pobre não precisava aprender a nadar. Isso aqui tem que ficar registrado também. O cara teve a cara de pau de falar isso, tá? E aí, Pedro, sai governador, entra governador, não se fala mais nisso, ninguém ressuscita isso. Hoje em dia, um ou outro fala, mas ninguém mexe. Pedro Porto, caso você se eleja no dia 6 de outubro de 2024 para vereador do município do Rio de Janeiro, qual o teu projeto para a educação pública? Que honra, irmão, que honra. A boa pergunta, ela sempre já dá o caminho da resposta facilitada já. E quando você traz esse fio da história, irmão, que é uma expressão importante, cara, pra gente que se preocupa com o trabalhismo, a gente entende que olhar no retrovisor, apesar de jovem, é fundamental. Porque a maioria das novas figuras políticas que surgem hoje, sendo jovens, querem mudar tudo que está aí, como se isso fosse retrato de alguma coisa. Eu particularmente acho que o Rio de Janeiro não está afim de aposta. Esse período do pêndulo político das apostas passou. A gente viu aí o Wilson Witzel no que deu, a gente viu algumas outras apostas aqui que não vou citar nome para não criar polêmica, mas uma vez em que não é uma aposta mais, a minha tentativa, e eu confesso para você que nem sabia que ia ser candidato, irmão, nem pedi para ser candidato. Eu volto em abril ali de um evento da ONU, justamente falando de educação, em que a gente, num projeto de jovens que a gente construiu, o Construindo Amanhã, que é um projeto que busca pautar a educação integral sob a lente das juventudes. Então a gente olhar para o que são os principais casos de educação integral do Brasil, isso virou uma publicação. O CIEP do Amanhã, Caminhos para a Educação Integral Brasileira, a gente tenta refletir ali sobre esses principais casos, desde a educação cearense, a educação de Pernambuco, o conceito do bairro-escola, a vanguarda da educação integral do Brasil, que são os brisolões, e a gente somar isso um pouquinho das sensibilidades do debate atual, da gente que está na ponta desse processo, entendendo o que, como e onde essa política pública alcança, a gente tentar intermediar junto aos tomadores de decisão algumas interferências aí. E aí nesse processo, irmãozinho, se você me pergunta muito objetivamente qual é essa educação, eu acho que a gente tem que qualificar o debate da educação de modo geral. A redemocratização já pautou o debate educacional na cidade e no Brasil. O acesso à escola já pautou o debate educacional. O que pauta hoje o debate educacional? Na verdade, existe esse debate educacional, então a gente conseguir aproveitar o holofote de uma candidatura que foi colocada, que eu só descobri aos 49 do segundo tempo, porque abriu para o período político, gente, comparando com o futebol, não é os 45 do segundo tempo não, os 49. E aí uma vez descobrindo essa candidatura, colocada pelo ministro da Previdência ali no evento, ali na frente de todo mundo, sem conversar comigo antes, presidente licenciado do PDT Nacional, Carlos Lupe, a gente conseguir colocar o holofote naquilo que a gente quer pautar. E o que a gente quer pautar é esse resgate histórico dos brisolões, porque eles já se provaram transformadores. Ponto. Pelos motivos que você já nos exemplificou e deu como retrato do que funciona. Darcy Ribeiro tinha vontade de construir mentes. E o Brizola tinha vontade de construir escolas, como ele já tinha feito com as brisoletas lá atrás. Então, essa união foi uma química muito única, em que dali a gente se formou no que é educação integral de fato, que, lembre-se, na época, apanhou da esquerda e da direita para ser implementado. Hoje é moda a esquerda e a direita elogiar a educação integral, dizer que é bonito, dizer que é bom, às vezes até se atrapalhar um pouquinho nos conceitos, achando que educação em tempo integral é educação integral, e não são as mesmas coisas. Educação integral é essa complexidade que você está me falando.
Do mesmo equipamento público, ele tem a saúde sendo olhada com atenção, a saúde primária, dentição sendo olhada no mesmo equipamento, cultura sendo feita, cidadania sendo construída, a individualização do indivíduo olhando a longo prazo dentro de uma grade curricular comum, ao longo de 6, 7, 8 anos ali, realmente formar o indivíduo para que ele tenha pensamento crítico de como que ele vai se entender no mundo. Seja para o feijão com arroz da educação de qualidade, como você falou, seja para outra área, seja para o esporte, para a musicalidade. A Anitta, por exemplo, que tem desfilado brasilidade aí para o mundo, e eu acho que é alguém que está na boca do povo, a Anitta teve a oportunidade de estudar num colégio que foi criado por Anísio Teixeira, que foi parceiro de Darcy Ribeiro no conceito dessa educação integral. E está aí. A musicalidade se provou uma parte importante de um processo de educação integral, e isso abre portas. Porque a pessoa pode não querer ser um matemático, mas pode querer ser um esportista. E o Brizolão dava oportunidade para isso. Agora há pouco a gente viveu as Olimpíadas e era moda todo mundo bater palma para as medalhas de ouro. Mas eu quero ver quantos líderes que estão apostando em, de fato, dar materialidade para além de projetos paralelos, mas de fato em projetos profundos, da gente conseguir fazer esporte, sendo olhado com profundidade nesse processo da primeira infância e juventude. Se eu pudesse te nomear uma coisa, se eu estiver falando demais, você me brifa, tá, irmão? Mas se eu te pudesse nomear uma coisa em particular que eu acho que é fundamental a gente olhar enquanto vereador da cidade do Rio de Janeiro, é a criação de um comitê pelo fim do analfabetismo escolar. Esse processo é um processo desafiador, mas eu acho que é só a partir do diagnóstico verdadeiro e profundo da educação que a gente consegue apontar os caminhos para a transformação. Existe, ainda mais num pós-pandemia, um processo de aceleração da educação básica que é muito desafiador. E lá no Ceará, em que a gente, segundo o último IDEB, 87 das 100 melhores escolas do Brasil estavam ali apontadas, se começa esse processo orgânico do caso cearense de educação a partir desse comitê, em 2011, em que não foi nem a Câmara de Vereadores, mas a Assembleia Legislativa de lá reúne-se, vendo que os índices não tinham melhorado da educação integral no Estado, apesar do altíssimo investimento refletido em orçamento, em PIB do Estado, na educação, mas os dados não melhoraram, os índices não melhoraram. Então, a própria Assembleia de lá se reuniu na criação desse comitê, e isso que foi o processo que startou algo muito transformador, e a gente vê numa janela de 10 anos, pouco mais disso, algo muito profundo sendo colocado lá e hoje sendo um reflexo de expressão. Então, eu acho de verdade que lá, inclusive, não foi o pioneiro foi aqui. Só que esse processo se perdeu por uma politicagem miúda, como você falou. Os projetos dos bilosolões não foram destruídos porque eram ruins, foram destruídos porque algo que era CIEP, que estava dentro de um programa maior, que é o Programa Especial de Educação, criado por Brizola, começou-se a gentilmente, no imaginário popular, ser chamado de Brizolão. E aí o Moreira Franco não podia deixar um lugar chamado de Brizolão ser forte. E por politicagem destruiu isso. E aí é por isso que nossa publicação do Construindo Amanhã tenta preservar isso. Políticas que deveriam ser de Estado e não de governo. Porque é nesse processo de continuidade que a gente consegue fazer que as coisas realmente sejam transformadoras de fato. É também interessante falar que, não, além de ter esse ciúme do ex-governador Moreira Franco, o apelido carinhoso que o povão deu de Brizolões, há uma coisa mais maligna por trás. Porque se um país periférico, subdesenvolvido como o Brasil, começa a fazer o povo se tornar um povo forte por causa da instrução de qualidade, ninguém mais segura esse país. Um país que é rico em minérios, petróleo, gás, nióbio, solo fértil, tudo que você planta dá. Floresta amazônica e o povo educado, todas as empresas nacionais vão conquistar o monopólio no mercado mundial, o Brasil se torna o dono do planeta. Então tinha mais coisas malignas por trás. O que me enfurece muito é, tu vai no Japão, a elite japonesa, a burguesia japonesa quis educar o japonês pobre. A elite europeia quis educar o europeu pobre. Por quê? Porque quando você educa o povão, você tem uma mão de obra qualificada que vai ajudar a empresa do burguês a se desenvolver. Que ele vai ter uma mão de obra maravilhosa que vai trazer lucros financeiros para ele. Aqui não, a nossa oligarquia, a nossa elite quer todo mundo imbecil, alienado,
E por isso que as empresas não têm competitividade com as empresas estrangeiras. As empresas nacionais não têm competitividade com as empresas estrangeiras. É um dos motivos. Mas é o seguinte, Pedro Porto, todo país desenvolvido, ele casa educação, cultura e esporte. Nós mencionamos aqui juntos os CIEPs, os brisolões, como um exemplo de fusão dessas três áreas de conhecimento: educação, cultura e esporte. Você falou do seu projeto para a educação, mas qual é o seu projeto para a cultura e para o esporte? Ótimo. Primeiro que eu vou voltar só um passo, aproveitando seu comentário que é importantíssimo, olhando para esse retrovisor da questão do Brasil enquanto país subdesenvolvido, a parte desse cenário nacional, periférico, terceiro-mundista, tem vários nomes ali que se dão para esse conceito do Brasil estar distante aí dos principais cabeças aí da política internacional. E de fato, irmão, existe uma questão muito brutal e profunda com a questão das nossas elites brasileiras. A gente tem um acúmulo de capital em poucas mãos absurdo comparado a outros países do mundo, e essas famílias mandam no país, seja dentro do mercado financeiro, seja por outros mercados, e em poucas partes dessas pessoas hoje estão no mercado de capital produtivo. Isso é um perigo, porque é o capital produtivo que dá de fato valor agregado, e isso que gera uma transformação. Vou dar um exemplo claro: as oligarquias do café com leite não queriam que ali em 1930, com Vargas, a gente pudesse se desenvolver para um país moderno. Na minha perspectiva, foi ele que criou, enquanto um estadista, esse Brasil moderno, essa virada de chave. E isso é luta, irmão. Isso é vontade política. Não tem outro caminho. Para as coisas andarem, essa é a única palavra: vontade política. Uma vez eu ouvi isso do Ivo Gomes, eu tardei a demorar o porquê que aquilo era tão profundo, e cada vez mais eu estou convencido disso, vendo a política dos bastidores. E aí, nesse processo, irmãozinho, existe também uma oligarquia de hoje, existe uma elite miúda de hoje, no sentido de modo de pensar, que torna o nosso Brasil fazenda ainda, que quer o nosso Brasil fazenda ainda, que quer a gente antiquado ainda. E eu acho que não existe um outro processo que não seja um Estado estratégico e que faça esse empurrão acontecer para a gente conseguir fazer germinar um processo diferente e que a gente comece a despontar de fato onde a gente merece, no Brasil que há de ser, percebe? E nessa frase do Brasil que há de ser, eu resgato mais uma vez Darcy Ribeiro, que ele tem uma frase dizendo disso, de que não queria estar do lado dos vitoriosos, e que na complemento disso ele fala do Brasil que há de ser, que a gente merece ser, pelo que você falou, da amostragem da gente ser uma união muito única. Sabe, a nossa mestiçagem, o povo brasileiro, um país desse tamanho que não teve quebras de fronteiras com guerra civil interna. Então a gente realmente tem uma conjuntura que o mundo tem que se preocupar, de certo modo, com o potencial que é do povo brasileiro e do Brasil. E só há um jeito de construir isso de fato, que é pela cultura. O Darcy, quando foi implementar, inclusive, essas transformações educacionais, pasme, ele estava pela cultura. Inclusive na pasta estratégica era uma pasta que pautava cultura, mas é porque a cultura tem um poder de conectar com mito e rito da população, e que isso cria um senso de coletivo. Isso que vai ao profundo da sensação da brasilidade, da construção de coletivo, da construção de cidadania. Não é só pela educação ortodoxa que a gente consegue fazer isso. Pelo contrário, a gente tinha em vários momentos em que o Estado pensava se criar algo mais conceitual, mais nacional, mais ideológico, mais nosso, em que o próprio Estado pensava um pouco os tripés da educação sempre conectado com a cultura. E eu, em particular, tenho tentado algumas amostras disso. A principal delas é tentar ainda conectar dentro da grade curricular comum, aproveitando que teve aí essa infelicidade no novo marco do ensino médio, mas a gente tentar fazer algumas formulações a partir disso, de tentar inserir não só uma educação financeira e previdenciária, que foi um projeto que eu apresentei enquanto Construindo Amanhã, de uma parceria pioneira entre o INSS Nacional. Inclusive eu vi que tem um postinho aqui da Previdência Social ao lado, e a rede municipal de alunos de educação, para a gente conseguir implementar um projeto pioneiro de educação financeira e previdenciária nas escolas a partir dessa nova grade curricular. Mas que eu também acho que é fundamental que haja nela uma questão da cultura. E isso não está sendo colocado ainda, porque existe um fomento cada vez mais da educação, está dentro desse processo do beabá, sabe, do conteudismo, do decoreba,
que eu acho que ele forma pouco a cidadania. E a cultura vai pelo outro caminho. Quando a gente consegue implementar dentro de uma educação integral, sabe, desde da arte, da capoeira sendo olhada, das questões de matrizes africanas sendo olhadas, da mestiçagem sendo olhada, da história sendo olhada. Você mesmo começou a nossa conversa aqui dizendo da importância de se pensar a história. E eu acho que o principal modo da gente conseguir ensinar a história de uma forma introspectiva de fato é pela cultura. Então, fazer esse fomento é fundamental. Pensar a educação integral é pensar a cultura por si só. E aí existem outros processos um pouco mais paralelos. Vou ser sincero, eu tive uma entrevista no Diário do Rio também, falando um pouquinho sobre essa questão da cultura, que foi um movimento muito bacana da gente conseguir falar com mais tempo sobre essa profundidade da pauta da cultura. E agora, mais recente, uma vez já candidato, eu ajudei a articular um movimento ali do ministro da Previdência Social, a deputada estadual Marta Rocha e o prefeito Eduardo Paes, para dar um empurrãozinho nessa articulação de incentivar a reforma, a revitalização da Feira de São Cristóvão, que é o principal espaço da cultura nordestina fora do Nordeste, e que ali em particular é muito importante uma salvaguarda da cultura local. Porque nesse processo a gente consegue fazer não só o incentivo de culturas mais atuais que existe do povo nordestino, mas também do povo carioca, que existe essa mestiçagem. Eu sou exemplo cabal disso, né, enquanto senhoroca, mas ali dentro é importante haver um incentivo para a cultura, para que no orçamento haja essa materialização de se conectar com uma comunidade que sempre teve muita intervenção aqui na cidade do Rio de Janeiro, desde antes, inclusive, da feira ser dentro da feira. Então, criar uma salvaguarda cultural especificamente para esse nicho, eu acho que tem uma sensibilidade à parte. Então, se um lado a gente tem que olhar de forma estruturante, olhando para o amanhã, dentro da educação integral, algo profundo da cultura, pensando a educação, no segundo lado a gente fez um movimento também de estruturar ali, junto a músicos, a cultura de cordel, a questão das tradições nordestinas, uma salvaguarda cultural especificamente para tentar fomentar dentro desse nicho uma questão junto à Feira de São Cristóvão. Perfeito. Eu vou agora fazer um papel do advogado diabo, que agora vão vir as perguntas complexas. Bora lá, melhor parte. Vou fazer um raciocínio histórico aqui, quando eu terminar já vem a pergunta. Você tocou aí em Getúlio Vargas, muito bom. A mídia faz de tudo para sumir com a história dele e fingir que ele nunca existiu, né? Uhum. Porque quando se lembra esse cara, se amedronta o sistema, né? Pedro Porto, antes de Getúlio Vargas, eu vou ser bem cru aqui. O pobre ficava doente e morria na rua. Não tinha um hospital para pobre. Pobre não estudava. Só o filho do rico, o filho do fazendeiro, que ia para Paris se formar em direito e voltava para cá. Aí vem Getúlio Vargas e começa a criar postos de saúde públicos e hospitais públicos. Começa a criar escolas públicas e colégios públicos para que o pobre possa ter acesso à saúde e educação. Quando ele criou o Ministério da Saúde e Educação. E criou também os órgãos, postos, hospitais, escolas e colégios. Naquela época, o pobre era muito similar ao escravo, porque ele trabalhava 12 a 15 horas por dia, não tinha direito a salário mínimo, ele ganhava pão e água. Sim. Aí vem Getúlio Vargas e cria os direitos trabalhistas. Pobre agora tem carteira de trabalho, salário mínimo, carga horária mínima de trabalho, férias, descanso semanal nos domingos, e mais para frente foi criado o 13º salário, bem mais para frente. Ainda naquela época, Getúlio Vargas ele criou os direitos previdenciários. Por quê? Porque pobre trabalhava 30, 40 anos, morria e não se aposentava. Sim. E o chefe de família que trabalhava 30, 40 anos morria e a viúva ficava sem pensão. Aí vem Getúlio Vargas e cria aposentadorias e pensões. Então agora pobre pode se aposentar e se tornar viúva tem acesso à pensão do cônjuge falecido. Ainda naquela época, como você muito bem falou aqui da política do café com leite, onde São Paulo era o maior produtor e exportador de café e Minas Gerais de leite, e o Brasil era uma grande fazenda do norte ao sul, Sim. com pequenininhas fábricas em São Paulo, mas o resto era tudo fazenda. Veio Getúlio Vargas e cria a indústria de base do país. Criou a Petrobras para explorar nosso petróleo, criou a Eletrobras para produzir energia,
criou a Vale do Rio Doce para extrair os minérios, criou a Siderúrgica Nacional para a produção do nosso ferro, do nosso metal, criou o BNDE, que hoje é o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, para que todos os empresários tenham acesso a crédito e possam investir na expansão da sua empresa, gerando empregos. Esse projeto todo que deu muito certo, que é quando Vargas assume o controle do país, o Brasil era um dos países mais pobres do mundo, e depois, quando ele sai do poder, no período de 30 a 45, ele sai do poder, o Brasil é a quarta maior potência do mundo, sendo responsável pela produção de 18% da produção industrial do planeta. A pergunta que eu te faço é, tirando os políticos já falecidos, os vivos, qual no quadro estadual, nacional, que você vê que ou é igual a Vargas ou está próximo de Vargas? Nossa Senhora. Que pergunta, rapaz. Eu imaginei todas as perguntas possíveis, menos essa. Você me colocou a mais difícil que eu poderia imaginar. Irmão, eu vou te ser sincero, assim, me desculpe, é até um pouco delicado falar isso, mas eu repito, a minha geração viu a época da criminalização da política. Eu sinto muito nas ruas, eu acho que o povão tá certo, sabe, de estar órfão dessa política de causas. E tá órfão dessa política de causas pela ausência de lideranças que nos deem referência, pelo exemplo. E eu não digo isso de modo geral, não, eu digo porque o que foi feito naquela época foi algo muito particular. A política era outra, a conexão de massas era outra, o engajamento dessas massas com o debate político era outro. Hoje eu acho que cada vez mais essa retenção de tela dos nossos celulares encaminha muito os processos e, repito, o trabalhismo já apontou isso lá de trás, que essas grandes comunicações de massa vinham para um processo para fazer as pessoas estarem dentro de caixinhas. E eu acho que isso funciona de certo modo. E quem tem o controle disso tem um controle de pulverização de ideias e ideológico muito profundo, e muito perigoso. Amigo, eu acho que quem me trouxe para a política, e eu não digo me trouxe enquanto apadrinhado não, mas quem me fez encantar-me pela política, tinha isso muito claro para o debate atual, que foi o Ciro Gomes de 2018. Eu não sei se a comparação é justa, porque os tempos são outros. Mas assim, depois de Vargas, Brizola, eu acho que quem trouxe essa continuidade da necessidade do Brasil grande, sabe, desenvolvido, nessa compreensão de uma mudança estruturante da economia, que a gente segue no mesmo tripé macroeconômico a fio de anos aí, eu acho que o Ciro desempenhou muito bem esse papel a nível nacional, e não por menos uma geração política se encantou a partir dele. Indiferente do resultado eleitoral disso, eu acho que a política não se trata só disso, inclusive eu repito muito isso enquanto estou nas andanças, fazendo política de rua, porque eu repito, minha campanha não é para o dono dos prédios, não é para empresário do ar, minha campanha é de um partido trabalhista e no campo nacional popular, então a gente tem que fazer o contrário, é sola de sapato, conteúdo, aqui poder falar com qualidade, mas na rua poder simplificar isso, poder projetar isso em maior escala para trazer o pessoal para se sentir parte de um processo. Acho que é isso que está faltando na política de hoje. As pessoas se conectarem com algo que seja mais verdadeiro, mais humano, mais simples. Sabe, eu tenho caçado políticos humanos por aí, porque está muito difícil nessa política que está hoje em dia, do recorte, da frase de efeito, do pura e simples mudança. Eu acho que isso é pequeno, é miúdo. E aí, no debate atual, algumas das figuras que eu vejo que tem essa profundidade maior, que tem uma clareza, que tem um ponto mais profundo entendendo quais são as necessidades brasileiras, se eu precisasse te citar um único nome, sem puxar sardinha, foi o Ciro de 2018. Ciro Gomes de 2018, inclusive eu acho que o reconhecimento eleitoral dele naquela campanha, numa chapa pura, deu um pouco disso, desse frescor de por que é bom e como é bom poder olhar para um líder que esteja olhando em torno de propostas, de causas, da política, sabe, que eu acho que outrora a gente teve. E teve a esquerda e a direita. Sabe, em algum momento a gente tinha um debate de um Franco Montoro, de um Ulisses Guimarães, a gente tinha Darcy Brizola, sabe, mas tinha um debate de ideias. Hoje em dia eu acho que a gente conta nos dedos da mão quantos são os vereadores, quantos são os deputados que estão lá por causa de causas, que estão lá por causa de ideias, que estão lá por causa de compromissos. A verdade é que a política, ainda mais nesse estado e nessa cidade, está muito conectada com o dinheiro. E é isso que dá desesperança para as pessoas, sabe? E elas estão certas.
No fundo, o povo é soberano, meu irmãozinho, e eles sentem as coisas. A gente precisa ter a humildade de ter o ouvido aberto e o coração atento para entender um pouquinho mais, interpretar junto com eles quais são essas mazelas. Mas o povo entende por que a política está ruim. E óbvio que isso também passa por um processo de midiático, de continuidade da frustração política, da criminalização da política, que é por isso que a tua primeira pergunta, depois de um debate tão importante, é assim: o que um jovem está fazendo na política? O que um jovem está desprendendo da causa de cuidar de si, de ganhar dinheiro, de correr atrás, de valorizar o seu tempo, e está indo para esse selvageria que é a política brasileira? E aí, irmão, eu vou te ser sincero, não pensei muito. Quando a gente viu, ele já estava lá. Eu não gosto muito da palavra vocação, não, porque eu, enquanto alguém nascido no Ceará, filho de um policial, filho de uma psicopedagoga, eu acho que se for o caminho das pedras natural, ia ser muito difícil eu ter uma oportunidade de ser um vocacionado para a política. Pelo contrário, o natural era o Pedro não sair do Ceará, continuar lá, se esforçar para estudar, mas a vida acho que encaminha para a gente propósito. E aí quando menos vê, já está encaminhando isso. Você hoje, por exemplo, no teu trabalho, para além do que são as tuas obrigações dentro do OAB, tu dá um excelente exemplo disso, irmão. E tu torna isso uma causa tua, pessoal. Sabe? Vai saber o que mexe aí dentro para fazer isso, mas está nas tuas entranhas fazer esse trabalho, sabe? Então, eu acho que isso que é o propósito. E eu enxergava esse propósito, um pouquinho dessa emancipação brasileira, desse patriotismo com o Brasil grande. Eu senti isso no Ciro de 2018, sem dúvida nenhuma, e por isso ele encantou uma geração, resgatando o fio da história do que foi a transformação de Getúlio Vargas. Já que tu tocou sobre Ciro Gomes, e você nasceu e cresceu em Fortaleza, no Ceará, você é a pessoa mais apropriada para falar bem e mal dele. Porque você veio de lá, e se você não acompanhou o governo, seus parentes acompanharam o governo dele, seus amigos, seus vizinhos, né? O que foi o Ciro Gomes? Ele realmente é um excelente gestor público ou é marketing? Eu queria até que ele fosse um pouco mais marketing, sendo sincero. Eu acho que isso teria contribuído nas eleições todas que ele participou, porque o Ciro tem uma vocação, um compromisso. A palavra não é vocação, ele tem um compromisso com o ideal político que é muito verdadeiro, cara. E eu acho que isso dificulta a política de altíssima escala. Sabe? Esse merchandising que cria, de certo modo, uma naturalização do candidato, uma pasteurização do candidato. Eu acho que o Ciro nunca se permitiu essa pasteurização e acho que isso já dificultou ele em alguns momentos. E eu acho que isso que torna ele da grandeza que é, indiferente do processo político, irmão. Eu, por exemplo, Pedro, não tenho nem ideia da votação que eu vou ter. Mas hoje, arregaçando camisa cedo, indo dormir tarde, junto com um grupo de jovens fazendo campanha na rua, olho no olho, braço a braço, sabe? Fazendo algo diferente numa construção coletiva, a gente já é vitorioso, irmão. Porque a gente não ia ocupar lugar nenhum, naturalmente, se fosse para olhar, sabe? Somos filhos de ninguém da política, ocupando espaço por trabalho, por coletivo, por capacidade, por esforço. E eu sinto um pouquinho que isso foi prova da materialidade do Ciro. Muita gente ali vendo que existe os Ferreira Gomes no governo acham esse processo ali sendo feito dado as facilidades para eles. Mas assim, eu vi uma entrevista recente do Ciro que inclusive me surpreendi, ele trocando um pouquinho mais sobre a origem da mãe dele, ele trocando um pouquinho mais sobre a origem do pai dele, das dificuldades que eles viveram e como que calhou ali de um processo muito, embrionário da política verdadeira. É quase como a gente se identificar de como que as coisas acontecem. E o Ciro é simplesmente um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na minha vida, irmão. Mais inteligentes que eu já conheci na minha vida. E é um cara que cobra isso dos outros. Eu fui ter uma conversa, eu não sabia que ia ser candidato, não pedi para ser candidato, e nessa incerteza de aceitar ou não esse enorme desafio, irmão, eu vou para o Ceará conversar com os meus pais, porque eles não queriam que eu me metesse nisso, na política nesse nível, né, por preocupação, por medo. Eu acho que é super natural disso. E a gente ia ter uma conversa de 40 minutos marcado com o Ciro. Também um pouquinho para a gente antecipar, vamos, não vamos, e aí o que é isso e tal, entender esse processo, porque foi tudo muito rápido nessa minha colocação da candidatura, como eu tinha te dito, e essa conversa virou 2h10. E o Ciro me cobra, o Ciro puxa minha orelha, me manda estudar, me manda acertar aquilo, quer saber realmente de fato. Aquilo me fez muito feliz, porque eu entendi que não era um processo, de querer se preocupar com a campanha,
porque o ministro pediu, ou porque, enfim, eu estava lá no Ceará, mas sabe, é uma preocupação real com a formação de novos quadros. E eu estou tendo uma honra de, sendo um jovem de 25 anos, repito, filho de ninguém da política, receber uma responsabilidade dessa. E é por isso que eu quero honrar isso, meu amor. É por isso que está na loucura de agenda que a gente está fazendo, porque para competir com os grandes é isso, o dobro de conteúdo, mostrar serviço, mostrar entrega apesar de jovem, e o dobro de sola de sapato. E aí, nesse processo, eu vejo um pouco do compromisso do Ciro enquanto um exemplo prático. Cara, o Ciro plantou uma linha política ali que criou-se continuidade para além da oposição. E foi por isso que o Ceará foi exemplo político por muitos anos. Que começou com o Tasso Gereissati, não foi só o Ciro. Não, e ele deixa claro isso, que não é algo em torno do nome dele, existe uma construção de uma linha política, que agora acabou se desandando, mas que esses próximos líderes todos que passaram depois dele foram forjados dentro dessa escola política, mesmo. E isso foi prova de uma continuidade política. E aí a gente não vai só para a educação, não. Sabe, a transposição do Rio São Francisco, irmão, aquilo era uma coisa extremamente estruturante para a população nordestina. E aquilo foi briga para acontecer. Não era um carinho, não era vontade de fazer uma entrega, não. Aquilo foi briga, disputa interna. E o Ciro bateu isso no peito para tornar dele. E isso materializa-se numa entrega da história do Brasil, sabe? O Ciro teve alguns outros processos que foram muito importantes ali no Ceará. Eu particularmente acho que a educação é o que é mais evidência de fato, porque é transformador. Mas ele tem essa capacidade do compromisso do espírito público, cara. Ele, inclusive, usa muito essa palavra nos bastidores. Eu acho que ele devia usar mais, inclusive, nas entrevistas, mas de nos cobrar espírito público. Porque acho que até ele está saudoso, vendo, depois de tantos anos de entrega política do que ele deu, o marasmo político que está. Então, acho que existe até aquele refúgio. Cara, como é que a gente vai parar nesse fundo do poço? E agora? Para onde é que se mira? Então, correr atrás de novas lideranças, ajudar a fomentar essas lideranças, não só no peso eleitoral. Comigo eu tive a honra da única agenda do Ciro, fora do seu reduto eleitoral, ter sido comigo no Rio de Janeiro. Eu tenho a honra de hoje estar estampando no horário eleitoral, os segundos que a gente tem na TV, sendo gravado com o Ciro Gomes. E aí assim, irmãozinho, isso é bom, isso é ruim. Cara, eu acho que isso, para frente da minha vida, vai me dar orgulho. Pelo lado certo da história, indiferente de um processo eleitoral, porque se a gente já começa só pensando aí, irmão, a gente está fazendo a mesma política que todo mundo está fazendo, se preocupando em fazer política só pensando no voto, só pensando nessa mediocridade do processo eleitoral enquanto entendimento de político. Eu várias vezes estou conversando com as pessoas e a pessoa chega para mim assim, não, eu não voto aqui não, e eu faço a dobrar atenção com a pessoa, eu falo, minha amiga, não se trata só disso. Nosso símbolo é um trevinho para tentar plantar a sementinha de uma política diferente, para semear a esperança, irmão. E aí eu conecto isso com os fazimentos que foram feitos desde aquele momento, tendo como referência. Tá? E aí isso dá uma continuidade de vários outros políticos, desde o Ciro, olharem para ele enquanto referência, enquanto exemplo. Sabe? Então, te sendo muito sincero e objetivo, eu acho que é até menos marketing do que deveria. Eu vejo ele falando aos 7 ventos a tentativa de fazer uma política profunda, que não seja da palavra fácil, que não seja dos cortes, mas ele tem muita entrega para colocar ali, cara. Desde a questão da infância e juventude sendo olhado, o fim da mortalidade infantil, que foi premiado na Unicef em relação a isso, o desenvolvimento econômico do estado do Ceará, cara, um estado pobre. O estado do Ceará rouba PIB de outros estados por muitos anos. Rouba PIB é porque, assim, a gente está dentro do país. O país tem a mesma quantidade de PIB, então como é que os estados se tornam mais ou menos potentes? Conseguindo agregar valor para que um gasto ou algum ganho que ia ser para outro estado passe a ser seu. E o estado do Ceará faz isso muito bem, como indústria do aço, como indústria, criando uma indústria local, criando um hub de desenvolvimento, inclusive internacional, criando uma questão ali do Porto do Pecém, que também foi muito importante. E eu, de fato, acho que isso vem de novo com a minha resposta anterior. É o Estado estratégico apontando o caminho para uma burguesia local e juntando os interesses de quem produz e quem trabalha. E fazendo isso acontecer, sabe? Perfeito. Vou fazer mais um raciocínio complexo. O Estado do Rio de Janeiro, assim como o Estado de São Paulo, nasceu, se desenvolveu, se modernizou, se fortaleceu, porque teve influência de vários povos. Especificamente o Rio de Janeiro teve influência muito forte dos portugueses, dos franceses, dos italianos, dos negros, dos índios e dos últimos 80 anos para cá dos nordestinos. Sim. Por que nós, qual é a tua leitura, por que nós temos poucos parlamentares?
vereadores, deputados estaduais, federais e senadores nordestinos, tendo em vista que grande parte do desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro veio do povo nordestino? Bom, primeiro que esse seu comentário me faz refletir algo que eu quase todo discurso que faço comento. O Rio de Janeiro é o tambor do Brasil. Podem dizer o que quiser, mas tudo que é feito aqui ressoa. A cultura daqui ressoa para o Brasil. O reflexo para o Brasil no mundo é o Rio de Janeiro. Quando você pergunta, inclusive, mundo afora e fala a palavra Brasil, as pessoas não citam Brasil, não, as pessoas citam Rio de Janeiro, que inclusive nunca conseguiu superar ter deixado de ser capital do Brasil ainda. Eu acho que tem um debate profundo que é necessário ser feito em relação a isso, e uma pactuação também necessária do governo federal olhando com carinho para essa cidade e esse estado, para conseguir fazer isso alavancar, porque eu acho que a transformação brasileira só começa quando essa cidade se reencontrar. Quando você vê ali aqueles principais momentos de desenvolvimento econômico do Brasil, a cultura, o esporte também saiam daqui. E aí eu digo desde a musicalidade, digo de Ayrton Senna, digo de, enfim. Mas, uma vez que o Rio de Janeiro é o tambor do Brasil, é um lugar muito cosmopolita, eu acho que a principal problemática para a gente conseguir ter uma representatividade mais plural é porque, de fato, a política daqui está muito adoecida, irmão. Desde o governador Leonel de Moura Brizola, todos os governadores seguintes tiveram problemas jurídicos ou administrativos, enfim. E eu acho que uma vez em que a política está muito adoecida, existe um afastamento da população com a política e a representatividade fica cada vez mais pífia. Prevalece quem consegue, no meio disso, ter estrutura, ter dinheiro para fazer política e estar lá. E aí vai das coisas mais baixas possíveis. Você sabe melhor do que eu a selvageria que é a política. E aí nesse processo a gente tem a dificuldade da conexão do propósito, da representatividade plena. E nesse afastamento da participação a gente tem algumas coisas ainda mais miúdas. Você falou dessa situação da conexão do povo nordestino, mas outros também, numa dificuldade de como que vem para cá nesse farol de janela de tempo, de se ajustar para cá, de vir com condições mais primárias. Tem uma questão do preconceito profundo, que é difícil de explicar, irmão. É difícil de explicar. Sabe, desde uma brincadeira pequena de chegar no aeroporto aqui pela primeira vez e pegar um transporte, e no meio desse transporte ouvir Paraíba algumas vezes sem entender muito bem o porquê, e depois de anos, ou depois de algum tempo, entender que aquilo é uma piada. Mas assim, eu não sabia que era piada e eu ficava ainda naquela complexidade de tentar, não, Paraíba não, é cearense, é Bahia, é Alagoas. Então, existe de verdade, irmãozinho, um afastamento, acho que até um pouco pejorativo, porque é uma classe que foi da classe trabalhadora e que veio aos trancos e barrancos, muitas vezes, com pé de arara vir para cá, ser esse povo trabalhador que construiu de baixo e que muitos, a partir daquele processo, transformaram suas vidas. O que eu conheço de história de garçons, porteiros, que uma vez com oportunidade aqui, trabalharam e hoje são donos de grandes redes de restaurantes e por aí vai, é impressionante. É impressionante. Mas eu acho que existe um afastamento da política real e que hoje se prevalece a política financeira. Isso é muito infeliz de ver. E um afastamento da representatividade, porque uma vez que ela está ruim, a gente não consegue se conectar a isso. E eu acho que existe uma questão de classe, uma questão de preconceito também, que gera ainda mais afastamento. Muitas dessas pessoas, por exemplo, até hoje não têm o título de eleitor correto ou verificado, enfim. E isso também gera menos participação social. Mas acontece por isso porque a política está ruim. Então a nossa tentativa agora é, uma vez que identificar esses dois problemas, trabalhar o dobro e tentar se conectar na ponta. É exemplo do que a gente tem tentado fazer, por exemplo, na Feira de São Cristóvão, de forma 100% orgânica, irmão. Nosso lançamento foi um sucesso, não só no sentido político de quem estava no palco junto com a gente. Aí, desculpa, gente, eu não estou falando isso pela pequenez de querer aparecer, não, mas é porque no meio da selvageria política que a gente conseguir botar 400, 450 pessoas no lançamento sem ninguém ganhar um puto para estar lá, meu irmãozinho, você sabe do desafio que é isso, sabe? Mas é uma aposta. A gente vai fazer o quê? Largar a luta? Se largar a luta, eles que estão. O voto, todo mundo vai ter que votar no dia 6. Ou você escolhe participar ou não. E se você não escolher participar, eles vão. Eles vão. E uma vez em que essa representatividade esteja cada vez mais adoecida, cada vez mais enfraquecida, a gente deixa essa má política pautar o debate e a política vai continuar nessa mesmice. Pedro, estamos caminhando para o final.
eu quero que você fale para os telespectadores, caso se apaixonem por você, gostem da sua pessoa, gostem das suas ideias, se empolguem com a sua candidatura, como que os telespectadores que gostaram de ti podem votar em você no dia 6 de outubro de 2024? Qual o teu número? Pronto. O meu número, gente, eu tenho brincado dizendo que a esperança está na palma da mão. Nosso número é o mais fácil da eleição e tu sabe que isso também é um desafio imenso, porque tem muita disputa nessa política para essas questões dos números também. O PDT é o partido do 12. E uma vez em que a gente começa pelo 12 e o nosso único partido da vida é o trabalhismo, o nosso número se tornou 1, 2, 3, 4, 5. A esperança está na palma da mão. Foi o número do Leonel Brizola, do neto, na verdade, do Carlito Brizola, e é uma honra muito grande poder estar carregando esse número, e queria, na verdade, pedir para vocês me cobrarem nas redes, poderem me fiscalizar, toda vez que eu entrego um cartãozinho, eu muito humildemente peço, veja se eu presto mesmo, para fazer esse processo de diminuir o afastamento político. No meu cartão tem meu Instagram pessoal, que eu realmente respondo todo mundo, e meu número pessoal, que eu também acho que é uma diferença entre a gente e os outros políticos. Se quiser fornecer, olha. Então tá ótimo. Gente, sou o Pedro Porto, é no Instagram, e vocês têm o meu compromisso de responder cada um a um, eu ali pessoalmente, e peço de verdade que vocês possam aceitar essa indicação, participando junto com a gente nesse processo de uma construção mais popular, coletiva, e que a gente consiga de fato gostar de gente na política de novo. E esse é o convite que a gente está fazendo. Confiram nossas redes, esse é o principal pedido que eu faço, e a partir daí, se isso te encantar, nos próximos 8 dias, 7 dias, 5 dias, eu não sei quando que vocês vão ver essa entrevista, que faltam para a eleição, se te tocar, nos ajudem a ser um multiplicador dessa ideia. Porque para a gente competir com os grandes, gente, é só com o dobro de conteúdo, com o dobro de sola de sapato e muito trabalho de formiguinha das pessoas ajudando nesse coletivo, porque tem muita gente que quer que essa boa política aqui não floresça, irmão. Você sabe disso, você citou dessas elites aí. Então, esse é o convite que eu faço para vocês. Vão me testar lá nas redes sociais, vão ver a minha conduta nas redes sociais. Sou o Pedro Porto no Instagram e agradeço a atenção de vocês nesse trabalho que é muito mais robusto. Sabe, a gente fala bonito aqui, a gente fala difícil aqui, a gente vai ao profundo, e é uma oportunidade ótima, porque é importante mostrar a profundeza dos desafios e dos caminhos na política pública também. Ao mesmo tempo, que é um lugar em que a gente sabe que a minoria vai se dedicar para olhar, vai parar e vai ver com que de fato se respeita e se precisa para a política de hoje. Mas se isso te tocar, e esse processo de formiguinha que ele já faz aqui também, a gente pede ajuda. Ajuda para essa sementinha ser plantada e ser multiplicada, porque é só assim que a gente vai conseguir voltar às massas que a gente precisa para transformar esse país, irmão. Agora, Pedro, eu sou meio surdo. Repita seu número, por gentileza. 1, 2, 3, 4, 5. A esperança, meu irmão, tá na palma da mão. Obrigado demais. É o número mais fácil da eleição, 1, 2, 3, 4, 5. E eu não tenho dúvidas, gente. Preciso falar isso com humildade, mas com a generosidade da honra e responsabilidade que eu tô tendo. Vocês não vão errar botando esse número na urna. A gente está, de fato, tentando fazer uma política diferente, uma renovação, não uma renovação por si sozinha da política, mas uma nova consciência política para o Pedro Ernesto, irmão. Que pare de pensar só na miudeza do processo eleitoral e comece a encaminhar alguns debates que são mais importantes para médio e longo prazo. Acho que o desafio é esse. Maravilha. Então, encerramos aqui mais um podcast Neotrabalhismo. Se você é morador do município do Rio de Janeiro, que queira viver nos próximos 4 anos numa cidade e que tenha educação, cultura, esporte, lazer de qualidade, você já tem um candidato aqui. Muito obrigado, Pedro. A porta está aberta, espero que você volte mais vezes aqui. A casa é dos trabalhistas, é sua casa também. Obrigado a você, telespectador. Não esqueça de comentar, compartilhar, deixe seu like. Um forte abraço.